Erguido na centenária Praça Pedro Américo, aqui em João Pessoa, o Teatro Santa Rosa não funciona apenas como uma das casas de espetáculos mais antigas do Brasil, mas também como um retrato da história e da política cultural do nosso estado. Inaugurado dias antes da proclamação da República, nos últimos suspiros do Império, e consolidado como o epicentro da vida social republicana paraibana. O edifício é o quinto teatro mais antigo do Brasil em funcionamento e o primeiro de relevância aqui no estado da Paraíba. A sua trajetória é marcada por hiatos temporais, disputas nominais e relatos paranormais. Mas calma aí que eu acho que eu já estou me adiantando bastante. Tá no ar o Patrimônio direto do Teatro Santa Rosa. A relevância do Santa Rosa transcende o âmbito regional. Quando nós analisamos a sua história, nós observamos que a sua construção foi autorizada ainda em 1852. Sob a Lei Provincial número 549, durante o governo do Francisco Teixeira de Sá. O projeto, no entanto, enfrentou 3 décadas de estagnação, refletindo as dificuldades econômicas e logísticas da província da Paraíba do Norte, no século XIX. A elite paraibana começou a pensar em construir um teatro para poder realmente concentrar espetáculos artísticos, apresentações musicais. E em 1852 foi lançada a pedra fundamental. Só que faltou recursos. E aí você tem a retomada das obras só aí na década de 1880. A finalização do teatro, veja quanto tempo, de 52 até a década de 80, a finalização do teatro é 1889. Esta dilação temporal entre a concepção e a inauguração permitiu que o teatro nascesse em um momento de ruptura. Apenas 12 dias após a sua abertura solene, a proclamação da República alteraria permanentemente o cenário político nacional, tornando Gama Rosa o último presidente imperial da província. O nome do teatro, inclusive, é uma homenagem a Francisco Luiz da Gama Rosa. Antes da consolidação do Teatro Santa Rosa como principal equipamento cultural do estado, a atividade teatral em João Pessoa ocorria em espaços precários ou de iniciativas estritamente privadas. O primeiro teatro documentado na capital foi o Coliseu Paraibano, fundado em 1831, na Rua da Areia por iniciativa particular. E este antecedente demonstra que, embora a construção do Santa Rosa tenha sido lenta, o desejo por um espaço de representação simbólica e também de entretenimento já estava latente na sociedade paraibana. E é por isso que a figura central na pré-história do Santa Rosa é o ator José de Lima Penante, que idealizou e iniciou os esforços para a construção de um teatro que suprisse as necessidades da cidade. O Santa Rosa, inclusive, transcendeu a sua função original de casa de espetáculos para funcionar como um fórum político deliberativo. Aqui é um epicentro cultural para concentrar a elite da Paraíba. Você pode ver a distribuição dos camarotes, quanto mais alto é ocupado pela elite. Então aqui era um centro para decisões. Para você ter uma ideia, o então candidato a presidente do estado, não era chamado, até 1930, não era chamado de governador, presidente do estado, João Pessoa, ele lançou a sua candidatura em 1928 aqui nesse teatro. Durante o início do século XX, o teatro foi sede de eventos que definiram a identidade jurídica e simbólica da Paraíba. Em suas dependências rolou uma histórica assembleia, onde foi formulada a atual bandeira da Paraíba, com as cores preto e vermelho e a inscrição Nego. A cor preta simbolizava o luto nacional pelo assassinato de João Pessoa, então presidente do estado, enquanto o vermelho representava a aliança liberal e a luta revolucionária. Além disso, foi em 4 de setembro de 1930, aqui no Santa Rosa, que a Assembleia Legislativa aprovou a Lei de número 700, que mudaria o nome da capital de Paraíba para João Pessoa, em homenagem ao líder falecido. Agora uma pausa para o café, mas não perde o fio da meada. Você sabia que o Santa Rosa tem fama de assombrado? Bem, no próximo bloco nós te explicamos todos esses boatos. Não sai daí. O Patrimônio vai para um rápido intervalo e volta já já.
se liga só nessa acústica. O Teatro Santa Rosa tem um design impecável. Por dentro, o teatro parece a proa de um navio. Isso faz com que o som se espalhe e suba até a última fileira, sem precisar de caixa de som. Ela é o estilo neoclássico, segue o modelo europeu, os teatros europeus tinham essa característica, representa justamente a tendência arquitetônica que existia na Europa dos séculos XVIII e XIX. Arquitetonicamente, o Santa Rosa é um monumento representativo do ecletismo e do neoclassicismo que dominavam a arquitetura civil dos séculos XIX, com fortes influências do barroco italiano e da tradição greco-romana. E essa madeira aqui, o famoso pinho de Riga, importado lá da Europa. O mais inusitado é que ela vinha como lastro nos navios e era descartada no porto. Os paraibanos, que não são bobos nem nada, pegavam tudo e transformaram nessa decoração de luxo que resiste até hoje. Mas nem tudo são flores e aplausos. O Santa Rosa também tem o seu lado sombrio. Em 12 de junho de 1900, o mágico sueco e seu assistente morreram bem aqui, após um ensaio que deu bastante errado, quando um projetor de gás explodiu. E tem mais, dizem que até hoje eles vagam pelos bastidores. Alguns funcionários mais antigos relatando sons de pisada, barulhos estranhos durante a noite e até vultos de uma mulher de branco sentada por aqui pelos camarotes. As camarisas, quando ia fazer uma limpeza na plateia, ela via uma mulher de branco no primeiro plano, ou seja, no primeiro andar. Quando elas olhavam, aquela mulher sentada lá, toda de branco. Quando eu levantava a vista novamente, não tinha mais ninguém. O piano toca sozinho. Aí tocou a primeira vez, eu olhei, começou a tocar, e continuou a tocar, eu vou lá. Quando cheguei lá, toque pra mim. Aí ele parou de tocar. O medo é tanto que dizem que até o terreno é mal assombrado. Pois aqui funcionava um patíbulo com forca, uma daquelas plataformas feitas para execução. Sinistro, né não? O Santa Rosa já recebeu de tudo, de Darcy Gonçalves a Paulo Autran, de filmes mudos a grandes óperas. Ele sobreviveu a incêndios, reformas e ao tempo. Recentemente, ele ganhou um glow-up com a restauração da fachada e a modernização da estrutura. O Santa Rosa não é apenas um monumento estático, é uma instituição viva que sustenta a escola de dança do Teatro Santa Rosa, responsável pela formação de gerações de bailarinos e artistas. O espaço continua a ser cenário primordial para a Mostra Estadual de Teatro, Dança e Circo, promovendo a integração entre grupos de João Pessoa, Campina Grande e de outras cidades do interior da Paraíba. A trajetória do teatro exemplifica a resiliência da cultura paraibana diante das transformações do tempo. Desde a sua fundação, o edifício manteve-se fiel à sua vocação de ser o palco principal da representação humana no estado. A polêmica grafia do nome, uns defendendo Santa Rosa com S e pela sua etimologia latina, outros mantendo Santa Rosa com Z em homenagem ao governador Francisco da Gama Rosa, é um reflexo da própria complexidade histórica desse monumento. O Santa Rosa permanece como um ícone inarredável da Paraíba. Seja através da acústica impecável, seja pelas lendas que assombram seus bastidores, o teatro continua a ser um lugar onde o passado imperial encontra a efervescência artística contemporânea, garantindo que a memória de Lima Penante e de tantos outros artistas permaneça inscrita na paisagem urbana de João Pessoa para as futuras gerações. Olha, a valorização da cultura paraibana passa inexoravelmente pelo Teatro Santa Rosa. A juventude, as pessoas que moram aqui, as pessoas que estão vivenciando a cidade, vivenciando a cultura, devem frequentar o Teatro Santa Rosa. Além da sua beleza arquitetônica, além do seu largo período histórico, né, ele tem esse simbolismo e é vivo, ele é atuante. Ficou com vontade de conhecer o Santa Rosa? As entradas são gratuitas e as portas estão sempre abertas para te receber. O Patrimônio vai ficando por aqui, mas a história continua. E nós nos encontramos em mais uma dessas esquinas aqui da capital do Sol. Pode esperar. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!